este é um verdadeiro escândalo, né, que estoura lá nos Estados Unidos, mas já impacta as coisas que estão acontecendo no Brasil. E a própria mídia mainstream no Brasil sentiu também. Simplesmente, a partir de tudo que está sendo revelado ali pelo DOJ, né, o departamento especial criado pelo presidente Trump, que colocou ali capitaneando o Elon Musk. Olha, passaram um pente fino em tudo, e não só do ponto de vista financeiro, mas onde esse dinheiro foi aplicado para influenciar países por todo o mundo. E um dos grandes países onde isso aconteceu, olha, acredite, é o Brasil. A gente já fez outros materiais aqui sobre isso, e você vai ficar espantado com o que eu vou te apresentar agora, né? Eu sei, muita gente já fez até um material sobre isso, a questão da interferência, mas eu vou trazer um pouquinho a mais. Fica aí que você vai ver uma conexão direta com eventos lá do 8 de janeiro. Vamos ver. Pode ser só especulação, mas você vai dizer se tem sentido ou não. Legal? Então já chega aí, dá like, se inscreve, compartilha o seu canal Pátria e Defesa, seu amigo Moisés. E eu quero começar pelo começo. Bom, Trump já assinou, né, vários decretos ali autorizando o Musk. A esquerda está resistindo lá nos Estados Unidos porque está sendo revelado muita coisa, não só pelos financiamentos aí feito pela USAID, né, ou USAID, como estão chamando agora, mas também agora começa a vazar coisa do Departamento de Defesa. Aliás, tem um vídeo aqui falando sobre isso, dá uma conferida lá. Tá? Nessa entrevista especificamente aqui do Musk, a imprensa, ao lado do presidente Trump, ele deixou para falar principalmente ali da FEMA, Departamento de Defesa e também de Seguridade Social. A gente vai falar isso em outro momento. Mas o que é importante agora é esta revelação, né, pertinente, aliás, envolve inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, envolve um senador americano que faz uma provocação ao Musk, e aí a coisa está extravasando. E a imprensa no Brasil, que estava se fingindo de quietinha, que não estava nem escutando nada, reagiu a isso. Tem matéria aí em jornais como o Poder 360, Estadão, enfim, e jornalistas do mainstream também estão se envolvendo com isso. Eu vou ler um pouquinho, vou até ampliar aqui para você acompanhar, mas a verdadeira surpresa vem na sequência aqui, que você vai assistir provavelmente só aqui. Segura aí. Elon Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Elon Musk diz que Deep State americano financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. Palavras, olha, da pessoa escolhida lá nos Estados Unidos, sou eu que estou dizendo, né? E acredito que ele tenha provas disso, ele não falaria isso de forma leviana e que essas provas sejam apresentadas. Se é que elas já não foram, mas ninguém parece que quer muito encontrá-las, né? Aí eu vou colocar já, inclusive, com a reação da imprensa brasileira, a matéria do Globo aqui, ó, bilionário e assessor do governo Trump. Não é assessor simplesmente, é um cargo equivalente a um superministro, tá? Vamos lá. Do governo Trump, Elon Musk disse em sua conta no X, rede social da qual é o maior acionista, que o governo Joe Biden financiou a vitória do dirigente brasileiro, o atual presidente do Brasil. Nem pode falar muito, ressalva aqui que quem está falando é o Musk. Contra o presidente Bolsonaro em 2022. É pecado até falar nesse tema, né? Mas olha só, a imprensa repercutiu. Dá uma olhada no que a Malu Gaspar aqui do Globo, que sempre tem influenciado a pauta do meio, não influencia a população, mas influencia o meio. Elon Musk diz que o Deep State dos Estados Unidos financiou Lula contra Bolsonaro. Ela faz um complemento, ela diz assim, sem provas, né? Em outro ponto. Mas acredito que o Musk não vai apresentar isso se não tiver provas, e que as provas apareçam. A declaração foi feita em uma resposta ao senador republicano Mike Lee, que se reuniu nesta quarta-feira com o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro. Olha o pessoal que diz, o Eduardo só está passeando por aí, isso não tem nenhuma repercussão, né, sobre o processo. Não, pessoal. É um trabalho de construção e ele está sendo feito já há um tempo. Aliás, foi feito durante todo o governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos e foi ampliado agora quando o antigo governo Bolsonaro se tornou oposição. Porque aí, tudo que atrapalhou a direita e, consequentemente, o povo brasileiro lá em 2022 está vindo à tona, né? Tem muito dinheiro por trás disso aí, ó. Se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido, né? Ou vívido, né? Quem está comigo nessa? Isso era uma postagem do Mike Lee, senador americano por Utah, né? Para o Elon Musk, marcando o Elon Musk, que responde, né? No seu perfil, né? Aí tem umas palavras aqui que eu não vou poder usar, né? Mas, enfim, informações de que Biden financiou uma questão eleitoral interferindo, né,
contra Bolsonaro no Brasil a partir da Agência de Desenvolvimento, a USAID, né, em referência à agência americana de ajuda estrangeira na mira, né, de Trump e Musk. Que a gente já descobriu que de ajuda tem muito pouco. Boa parte, pelo menos os bilhões que estão sendo revelados, são para programas, no mínimo, controversos. Inclusive, nós já vimos reação de outros países dizendo, olha, esse dinheiro nunca chegou aqui, ou chegou, não foi tudo isso, não funcionou direito, e fora o que está sendo, vamos dizer assim, colocado com uma rúbrica, né, muito incipiente, ou seja, não dá para definir exatamente onde esses bilhões de dólares, né, foram parar. Mas vamos lá, aqui a postagem para conferir, né, do Mike Lee, senador americano, não é qualquer coisa, né, e a resposta do Elon Musk. Dá uma olhada aqui, confere a postagem. Se o governo dos Estados Unidos fincasse a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Isso é tradução livre, tá, pessoal, do Twitter. Eu ficaria, eu acho que aqui tá lívido, né, mas eu acho que é vívido. Quem está comigo nisso? Tá? Aí Musk responde aí ao senador. Bem, o Estado profundo dos Estados Unidos de fato fez isso. Ele praticamente confirmou, tá? Posicionamento de Musk, que chefia o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Ocorre 2 dias após Eduardo Bolsonaro aterrissar em Washington para se reunir com congressistas aliados. Ele também teve com a Maria Elvira Salazar, lembra aquela que levantou na audiência lá no Congresso a foto do ministro Moraes? Pois é, exatamente essa também já esteve por lá. Musk revela, né, plano de engano social em larga escala. Agora, segura na poltrona aí que você vai cair. A gente vai lembrar de um episódio lá do 8 de janeiro e olha o nome desse programa. Programa de engano social em larga escala. Essa é a rúbrica. Rúbrica, para quem não sabe, quando você vai lançar um projeto ou vai colocar numa planilha o que você vai pagar, você tem que precisar dar um nome para esse projeto. E o nome do projeto era Engano Social em Larga Escala. Guarda esse nome aí. Olha só, é importante, tá? O jornalista Mário Malfo revelou que o Departamento de Defesa, o DOGE é o de defesa, tá, pessoal? DOGE é o Departamento de Fiscalização. DOGE é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. Lembra que eu fiz um vídeo aí dizendo que o Departamento de Defesa era um dos próximos a serem pentifinados, vamos colocar assim, triados, né? Olha aí. Diz que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pagou 9 milhões de dólares a Reuters, presta atenção, por programa de engenharia social. Engenharia social, pessoal, é a manipulação de dados e fatos para alcançar uma narrativa, tá? Ou um objetivo, não necessariamente correspondendo à realidade, ou seja, uma manipulação da realidade, tá? A investigação do DOGE revela pagamentos misteriosos ao Departamento de Defesa à Reuters. Ou seja, por que você está falando isso? Você estava falando lá em cima sobre a questão do Musk dizendo que teve interferência no Brasil. Calma, segurou o nome da agência aqui, não sou eu que estou falando. A agência que vai prestar conta, e nem vou acusar a agência de que ela estava envolvida de forma ilegal no Brasil. Não estou afirmando isso. Eu só estou pedindo para você fazer um exercício. Tá? A investigação do DOGE revela pagamentos misteriosos do Departamento de Defesa a Reuters para o projeto de engano social em larga escala, ele que está nomeando isso, entre 2018 e 2022. Sabe quem foi presidente do Brasil entre 2018, aliás, eleito em 2018 e até 2022? Jair Messias Bolsonaro. Se é que você não está ligando uma coisa a outra, tá? Vamos lá. Enquanto a DARPA, né, alega que foi para a defesa cibernética, surgiram dúvidas sobre por que uma agência de notícias recebeu milhões para engenharia social, né? A revelação ocorre enquanto outros veículos de mídia enfrentam escrutínio de financiamento federal. Aí está a postagem do próprio Donald Trump. Aqui foi na sua rede social, né? A Truth Social, já falamos também sobre a rede social do Trump aqui, falando sobre exatamente esses 9 milhões. 9 milhões de dólares, para você fazer uma conta aí, são mais de 50 milhões de reais. Para fazer um trabalho de engenharia social. Para você se situar, é uma mega sena. Para o brasileiro, é um preço de uma mega sena, tá? Só para você se colocar. Você acha que é muito dinheiro só para uma ação de uma agência? E aqui vem toda a questão em si, né? Bom, aí vem a postagem do próprio senador Eduardo Bolsonaro, vai colando aí que isso é tudo de hoje, tá? Deputado federal Eduardo Bolsonaro também fala sobre escândalo, né? Em suas redes sociais, enfim.
e apresenta toda essa questão, e é respondido, inclusive, pelo próprio Musk. Tá? Então está aqui a postagem do Mike Lee. O Eduardo Bolsonaro também fala, né, da relação dele com o Mike Lee, é um senador do ciclo dele, e, enfim, é um dos que tem colaborado aí para esclarecer, para trazer luz, né, para o que está acontecendo dentro do sistema brasileiro. Mas agora vem a cereja do bolo, e é só uma análise, tá, pessoal? Não estou acusando ninguém, não estou falando nada disso, mas é uma análise que eu acho que você deveria fazer. Talvez exista alguma coisa a ver nisso aí. E eu vou falar isso com muito cuidado. Mas eu lembrei, quando eu vi aqui que a Reuters recebeu dinheiro para falar sobre fazer um programa praticamente de engenharia social, né? Cadê aqui o nome que eles deram? O nome foi muito bonito, para a gente repetir. Engano social em larga escala. Pessoal, isso é criar narrativa. Eu lembrei dessa situação aqui. Aliás, é bom a gente ter a memória aqui da nossa plataforma Pátria e Defesa app. Diz se não tem sentido para você. CPMI do 8 de janeiro. Quem lembra? Vamos lá. Fotógrafo da Reuters explica por que cumprimentou manifestante 8 de janeiro. Vocês lembram dessa medida aqui? Esse material está aqui nas nossas memórias, está lá no nosso Pátria e Defesa app. Aliás, está datado aqui 15 de agosto de 2023, após ali os eventos da CPMI, né? Vamos pegar um negócio aqui interessante. Ele é aquele repórter, jornalista, que fez isso aqui, ó. Quem lembra? É aquele que aqui é a porta de entrada do gabinete presidencial, já ocupado pelo Lula. Está aí o repórter da Reuters. Está escrito Reuters aí no boné dele. Eu vou trazer daqui a pouco. O Adriano Machado está aí com os créditos, né? E está aí as pessoas lá do 8 de janeiro. E ele, olha aí, organizando e filmando, fotografando ali o pessoal metendo o pé na porta, ali chutando, a porta abre, desfecha, chuta de novo. Aí ele vai lá, conversa no finalzinho com o rapaz, lembra? Olha aí, aperta a mão do rapaz, olha, e aí, deu certo aí, a foto ficou legal. O jornalista depois vai se explicar disso numa CPI. Bom, e aí a coisa vai adiante. Coincidência isso, olha, lá vem, né, novamente ele aqui, ó, no finalzinho, ainda tira uma fotinho lá dentro, ó. Mais umas fotinhos, né? Será que tem sentido? Eu estou só fazendo um exercício, tá? Não estou acusando ninguém aqui, mas deixa eu ter o critério. E aí eu vou precisar emendar isso. Eu vou até esticar um pouquinho mais o vídeo, porque no dia de hoje, vocês sabem, a gente está fazendo a cobertura, a Comissão de Direitos Humanos está no Brasil, né? E está ouvindo várias partes, as partes envolvidas, acusadores e acusados, né? Vítimas, e os possíveis executores dessas vítimas, né? Pelo menos das ações, né, que fizeram essas vítimas. E aí, está ouvindo os dois lados, a comissão. Inclusive, ouviu o lado da oposição ontem, ouviu as famílias das vítimas, ouviu membros representantes do governo, ouviu a própria entidade jurídica do Brasil, né, a gente vai falar com muito cuidado. Né, mas o que chamou a atenção é que, no dia de hoje, estão ouvindo justamente jornalistas, lá no Congresso, jornalistas, influenciadores digitais, youtubers, enfim, e outras pessoas que se sentem prejudicados na sua liberdade de expressão e perseguidos também. E também presos políticos daquele dedo. Bom, chama atenção aqui, deixa eu só lembrar aqui rapidamente o nome do jornalista, como é o Marcos Vanucci. O jornalista Marcos Vanucci é alguém que se identifica até com a direita, mas vamos dar uma olhada no perfil do Marcos Vanucci, porque ele é um jornalista, ele estava lá no 8 de janeiro, segundo ele estava fazendo a cobertura, e ele vai relatar para a Comissão de Direitos Humanos, aqui para o Pedro Wagner, né, que está fazendo todo esse levantamento, como ele foi tratado. E aí nós vamos comparar a diferença entre como é tratado um jornalista credenciado de direita e outro à esquerda. Principalmente se vier a reboque de uma parceria, né, com esse processo todo que está sendo revelado aí pelo Elon Musk e companhia. Né? Vamos lá, vamos ouvir aqui o que ele diz. Presta atenção, vale a pena. Nós aqui, inclusive eu, por 28 de janeiro, a nossa principal fala neste momento é um pedido, senhor Pedro Vaca, é um pedido de socorro. Socorro a todos nós, vítimas do 8 de janeiro. Eu sou jornalista, sou publicitário,
e tenho especialização em pós-penal e processual penal. Então posso falar um pouco também de direito, conheço um pouco a lei. Presta atenção agora no histórico dele, é um jornalista. E mesmo que não fosse, mas tem as mesmas credenciais de qualquer jornalista do Brasil. Eu sou o único jornalista preso durante o 8 de janeiro, em pleno exercício da minha atividade profissional como repórter. Sou uma figura pública, trabalhei nos principais veículos de comunicação de São Paulo, como Rede Globo, Rádio Globo, CBN, Rede Manchete, Rede TV, entre outros importantes veículos de comunicação. E como temos, infelizmente, uma imprensa, vou falar exclusivamente da minha categoria, que foi completamente cooptada, que foi completamente estuprada pela falta de respeito imposta pelo Supremo Tribunal Federal, onde se criou um consórcio de imprensa para que a imprensa livre do Brasil minta descaradamente para a população brasileira. São palavras do jornalista, do Marcos Vanucci, ao Pedro Vaca. Ele está de costa aqui, e essa é a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Tá? Então, isso está nos anais lá e deve constar do relatório. Vamos lá. Falo isso com propriedade porque fiz parte dessas grandes organizações. Então, hoje o que a gente vive no Brasil é uma imprensa que mente para a população, manipula a informação, né, com alinhamento do governo atualmente. É a opinião dele, mas vamos lá. E eu, fazendo uso da minha voz, do meu trabalho enquanto jornalista, vim até Brasília para poder dar voz a essas pessoas, para de fato mostrar que a imprensa, infelizmente, se nega a mostrar até hoje. Não mostra, não fala e, além disso, inverte a narrativa. Ou seja, todos nós aqui somos criminosos, o que não corresponde à verdade. Vou me ater agora a alguns itens importantes que são em relação à nossa prisão. A questão de... Dá uma olhada no verdadeiro escândalo. É claro, ele deve ter como provar isso, é a palavra dele aí, né? Mas ele está numa comissão séria. Dá uma olhada. Eu, sinceramente, não tinha ouvido essa versão dos fatos ainda diretamente de alguém que foi detido ali, preso no 8 de janeiro. Vi outros absurdos, é óbvio, muitos, mas alguns detalhes aí contados com riqueza aí. Dá uma olhada, é escandaloso isso. Jurídica, o doutor Sebastião, os advogados, o doutor Ezequiel, a doutora Carolina, já tiveram essas questões. Eu vou lá para um tema muito importante, que é a questão das nossas prisões. Nós fomos presos no QG, no dia 9, sem nenhuma ordem de prisão legal. Eu não fui comunicado, mas simplesmente fomos obrigados a adentrar em ônibus, sem nos avisar onde nós iríamos. E lá nós ficamos sabendo que eles fariam uma identificação e em seguida nós seríamos liberados. E fomos todos levados para a prisão. Essa é a parte que todo mundo conhece. Agora, aí vem um fato novo. Ao chegar na prisão, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes penais. Assim que eu pisei, saí do ônibus, já recebi um soco no meu ombro direito. E aí começa, então, a sessão de tortura. Fomos colocados no chão, sentados um atrás do outro, com nossas bolsas entre as pernas, um homem atrás do outro, com várias hostilidades, várias humilhações, vários xingamentos. E aí passamos por uma segunda etapa, que é a etapa que eu considero mais grave. Nos colocaram num corredor de 50 metros de comprimento, de frente com todos os agentes penais, inclusive agentes penais mulheres, e pediram que nós tirássemos a roupa. Olha a nos gravidade. ordenaram que tirássemos a roupa, fiquem todos nus. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. E ainda não contentes, pediram que todos nós ficássemos de quatro. Pessoal, é até forte demais, né? Peço até aí a quem for muito sensível, né? Um detalhe, um relato de quem passou por essa situação. Agora, o que é estranho com relação a isso? Esse é um jornalista de direito, ele conta aí, tem um currículo como jornalista, tem inclusive passagem por vários veículos grandes de comunicação. Eu acredito que ele não falaria isso se não fosse real, mas enfim, é a palavra dele. Mas o que me chama a atenção é a forma com que um jornalista, fazendo seu trabalho, foi tratado referente a 8 de janeiro. E no mesmo dia, 8 de janeiro, um outro jornalista, que é o rapaz lá da Reuters, está aqui o Adriano, eu acho que nenhum dos dois tinham que ser tratados dessa maneira, tá? Nem o Adriano, nem o outro rapaz. Mas ele, que estava flagrantemente dentro ali, exatamente dentro da frente da sala do presidente, ao invés de, enfim, estava cumprindo o seu trabalho,
interagiu pacificamente com todo mundo que estava ali, bateu suas fotos, saiu, e foi tratado de forma estranhamente respeitosa na CPI. Eu digo estranhamente em virtude de como outras pessoas, quase que na mesma condição, foram tratadas, simplesmente porque tinha um selo ali de uma agência internacional. Aí ficam as dúvidas nas nossas mentes, né? Ficam efetivamente as dúvidas. Então está aqui o rapaz aí, o Adriano, lá na CPI, foi tratado, aliás, inclusive não podiam fazer determinadas perguntas, quando a oposição tentou indagar de onde vieram os financiamentos, ele se explicou. Foram 5 horas de depoimento e uma blindagem do atual governo que ficou até estranho, né, para o governo, a forma com que o rapaz foi blindado lá. Eu fiz questão de trazer esse comparativo para nós entendermos o quanto no nosso Brasil hoje nós temos o famoso 2 pesos e 2 medidas. E você achou estranho também? Comenta aí. Se isso acrescentou alguma coisa nesse debate, deixa o teu like, se inscreve e compartilha aqui no canal Pátria e Defesa. Eu acho que é para a gente refletir sobre isso. É óbvio, os ventos mudaram. Segundo as denúncias, nós estamos sabendo agora que existiam interesses, inclusive financeiros, por trás de muita coisa ainda vai ser revelada. Acredito que eles têm as provas do que estão citando, né? E um detalhe, né, que aí eu tenho que trazer para vocês, né, como a gente já colocou. A própria imprensa já começa a tratar isso de outra forma. Tem um outro material também, tem a Malu Gaspar e tem a Mônica Bergamo hoje, falando o quanto já existe uma preocupação dentro do estamento brasileiro sobre o resultado desse relatório. Tem muita gente que quer desacreditar isso. Não, o pessoal é esquerdista, tanto fez quanto faz. Eu acredito que é um material que não vai poder se omitir, principalmente porque tudo está sendo muito filmado, mesmo que o resultado final ali, as provas estão sendo produzidas. E esse material, ao final, vai para autoridades a nível mundial. E os Estados Unidos, da forma com que vem tratando essas questões, o emprego, né, o uso do capital americano, do dinheiro dos impostos americanos, para financiar estruturas externas, está sendo fiscalizado. Então, ao mesmo ponto que o Pedro Vaca está com a sua Comissão de Direitos Humanos fiscalizando aqui a questão de direitos humanos no Brasil, os Estados Unidos, que é o principal financiador da OEA, a qual pertence essa comissão, também está sendo vistoriado se está cumprindo o seu papel. E aí, dizem que quem paga a conta normalmente manda, né? Vamos ver qual é o resultado de tudo isso e espero que isso sirva, primeiro, para trazer transparência a todo o processo e que isso tenha como finalidade, né, o efetivo processo de justiça. Está faltando muita justiça aqui dentro do Brasil. Legal? Dá like, se inscreve, compartilha. Eu vou deixar vocês aí com a vinhetona. Quem gostou desse material, deixa aí nos comentários. Se faltou alguma coisa, deixa a tua reflexão também. Vamos junto até depois do fim. Esse é um material que está saindo aqui em ponto de atualização para vocês. E logo mais, tem mais coisa vindo aí no canal, legal? Para garantir que você vai receber, vai ser notificado, verifica a tua inscrição e aproveita, dá like, né? E compartilha também, legal? Forte abraço a todos os amigos, vou chamar aquela nossa vinhetona aqui para o final, para não perder o hábito. Tamo junto até depois do fim. Até mais, pessoal. Forte abraço.